Visa é uma das maiores empresas de soluções de pagamentos digitais do mundo. Conecta consumidores, instituições financeiras e empresas. Eu vou conversar agora com Sérgio Giorgetti, vice-presidente de marketing da marca, para saber sobre as iniciativas que a companhia tem feito neste momento, incluindo as ações para ajudar os pequenos empreendedores. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o espaço na sua agenda. Bom, gostaria de começar essa entrevista falando sobre as pequenas empresas. Vocês agora estão olhando muito para este nicho, principalmente para ajudar esses pequenos empresários na retomada da economia ou até mesmo na sobrevivência dos negócios. Me conta um pouco sobre a iniciativa que a Visa fez para esse segmento. Vamos lá, Elisângela. Olha, o que acontece é o seguinte, a Visa é uma empresa de pagamentos, uma empresa de tecnologia, né? Então, quando nós fomos refletir qual poderia ser a contribuição da Visa nesse momento, ficou bastante claro quando nós chegamos a essa solução, puxa, é isso que nós temos que fazer, porque a Visa tem uma plataforma promocional chamada Vai de Visa, onde os consumidores encontram alguns benefícios, promoções, vantagens, né? E nós decidimos transformar o Vai de Visa num hub, onde pequenos negócios podem encontrar soluções para continuar vendendo durante a crise. Essa é a ideia central e eu vou detalhar um pouquinho mais. Mas o que acontece é, antigamente, quando você entrava no Vai de Visa, você encontrava promoções que normalmente eram de parceiros grandes, de grandes varejistas que têm frete no Brasil inteiro, né? Com essa crise, o que a gente identificou tem muita gente que fechou a porta e que ficou com receita zero nesse momento, porque não tinha um e-commerce montado. Qual é a proposta aqui? Se esse pequeno comerciante entrar no Vai de Visa hoje, ele vai encontrar várias soluções alternativas para que ele possa começar um e-commerce do zero, para que ele monte um cardápio de produtos, para que ele gere um link para divulgar os produtos dele, para que ele, por exemplo, se de repente ele não tem nenhuma maquininha para aceitar pagamentos digitais, ele vai encontrar uma solução de aceitação de pagamento para isso. Então, uma série de soluções que foram construídas pela Visa com alguns parceiros. Então, a gente tem junto com a gente nesse projeto a Cielo, o eBanks, e a gente está buscando ainda mais parceiros, né? A ideia é que, principalmente, esses pequenos estabelecimentos eles possam sobreviver a esse primeiro momento, né? Mas o que a gente também pensa é que esse projeto ele não deveria terminar ao final da quarentena. Por quê? Porque imagina, como analogia, uma pizzaria delivery, uma pizzaria que tem área de delivery. O delivery ele é um orçamento complementar ao restaurante. Por que não, então, esses pequenos estabelecimentos, depois da crise, continuarem com uma parcela das suas vendas vindo da internet, uma parcela complementar, né? Então, ele é um projeto que chegou agora, com uma motivação muito importante de ajudar esses pequenos estabelecimentos, mas que, sem dúvida, ele vai continuar e vai ter seu papel no futuro. Eu falei um pouco do lado do comerciante, mas também tem um lado do consumidor nessa história que vale a pena falar rapidinho, que é o seguinte: se você é um consumidor que está disposto a ajudar os pequenos, você entra também no Vai de Visa, digita seu CEP e você vai identificar todos os pequenos perto de você. Então, em vez de você fazer suas compras nos grandões, que tem um pouco mais de pulmão para esse momento, privilegie os pequenininhos, ajuda para que eles possam sobreviver e você vai descobrir várias coisas perto da sua casa. Aí você combina, eu vou até ir retirar, eu sei que você está fechado, mas quando eu estiver chegando eu te ligo. Ou dá para ter um frete curto, enfim, tem uma série de soluções aí e a coisa vai se arranjando. Quantas pessoas já entraram nessa plataforma nesse período? Então, o Vai de Visa ele tem milhões de pessoas conectadas, tá? Então, é difícil dizer quem está entrando no Vai de Visa por causa disso, porque ele tem o seu fluxo de pessoas regular, recorrente, né? A gente tem milhões de usuários que são usuários ativos da plataforma. Então, eu acho que essa é uma das grandes vantagens, porque quando o pequeno empreendedor ele se conecta nessa plataforma, ele já se beneficia de muita gente que está lá presente de maneira recorrente. E, além disso, a Visa está investindo num plano de comunicação específico para isso. Tá? A gente não divulga números de investimento, mas posso dizer, inclusive, que esse projeto ele foi muito bem avaliado dentro da Visa e, globalmente, está havendo um aporte adicional. As pessoas falam muito puxa, os investimentos de marketing estão sendo cortados, né?
eu estou falando aqui de um exemplo de um investimento de marketing que foi dado. A Visa era uma das patrocinadoras das Olimpíadas que foram transferidas para o ano que vem. E vocês mantiveram os apoios aos atletas também? Me fala um pouco sobre o cenário do esporte. Vamos lá. A Visa é patrocinadora global das Olimpíadas, né? Há mais de 30 anos, inclusive. A Visa participou de todas as conversas desde o início, de quando tudo isso começou a acontecer. E nós tínhamos aqui no Brasil mais de 10 projetos de ativação dos Jogos de Tóquio com os nossos parceiros, com bancos emissores, né? Incentivando o uso de cartão, porque concentre seus pagamentos no seu cartão Visa, você tem chances de ir para Tóquio, né? Isso tudo é muito bem visto e tem uma aderência muito grande, a gente sabe por experiências anteriores, né? A Visa também é patrocinadora da FIFA, então Copa do Mundo masculina, Copa do Mundo feminina, temos muita experiência nisso. Mas o que acontece é que quando tudo isso aconteceu, a Visa, acho que com muita calma, analisou a situação, obviamente o comitê, o primeiro-ministro do Japão, acho que foi no final consensual de que os jogos precisavam ser adiados, né? Uma decisão absolutamente histórica, não tinha acontecido, exceto nas grandes guerras mundiais. Olha que loucura que a gente está dizendo, né? Os jogos só foram cancelados durante as grandes guerras mundiais, em nenhum outro momento. Então foi uma decisão histórica e, na visão da Visa, uma decisão acertada. É preciso, em primeiro lugar, proteger as pessoas. A Visa ela é uma empresa que tem no seu DNA um dos valores de marca mais importantes, segurança. Então, era fundamental que os jogos eles precisam acontecer de maneira segura, né? Isso posto, que eu queria te dizer é o seguinte, todos os contratos com os atletas, eles foram renovados, os atletas todos terão, se eles estavam sendo patrocinados pela Visa esse ano, eles serão patrocinados no ano que vem, né? Nesse meio tempo, a Visa vem trabalhando com esses atletas e usando a imagem dos atletas para promover mensagens de fique em casa, compre do pequeno perto de você. Então, os atletas, eles vestiram a camisa da Visa e eles abraçaram também nossas causas. Então, está sendo muito legal esse tipo de comunicação. Minha mensagem final sobre Tóquio é que as nossas conversas com os nossos parceiros, as ativações daqui a um ano, elas ganharam muito mais calor. Por quê? Porque a Olimpíada é sobre superação. E a palavra superação em 2021 provavelmente vai ser a palavra mais falada, porque a humanidade inteira, neste momento, está atrás de um objetivo, né? E daqui a um ano, nós vamos estar celebrando ter passado por esse momento tão difícil juntos. E eu acho que os Jogos Olímpicos eles serão uma grande festa de celebração a isso. E eles, inclusive, vão continuar se chamando Tóquio 2020. Eles não vão ser renomeados para Tóquio 2021. Eles serão Tóquio 2020, nós vamos celebrar a superação de tudo isso. Você é um dos grandes anunciantes. Como você avalia o cenário da comunicação hoje? Quando começou tudo isso? Como você passou o briefing para a sua agência? Olha, eu acho o seguinte, que é óbvio que as empresas vão ter que se ajustar a esse período, né? Acho que tem uma questão de curto prazo que as empresas vão ter que olhar para o seu P&L, mas uma coisa que nós conversamos dentro da Visa foi o seguinte, a opção não fazer nada não existe. Porque não fazer nada é uma das atitudes que vai ser interpretada pelos seus consumidores como a Visa se calou durante aquele momento. Isso nunca foi uma opção para a gente, né? Então, eu acho que nós tomamos um tempo para entender o que fazia sentido, o que não fazia mais sentido. Sabe o que não fazia mais sentido, por exemplo? A Visa tem uma série de benefícios quando você usa o cartão, de viagem, de valet gratuito em shopping, valet gratuito em restaurante. Se o shopping está fechado, se o restaurante está fechado, por que eu vou comunicar esse benefício, né? Então, obviamente, nós pausamos todas essas comunicações. Mas, por outro lado, nós trouxemos projetos novos, como eu te falei, o apoio aos pequenos empreendedores. Então, enfim, a decisão da Visa não foi corta tudo. Não, vamos entender as novas necessidades dos consumidores e vamos fazer algo que faça sentido nesse momento. O líder do marketing e o marketing num todo pós-pandemia.
Teve uma mudança central nas pessoas e também terá uma mudança central no mercado? Eu acho que sim. Eu tive muitas conversas extremamente interessantes nesse período. Uma delas foi sobre o seguinte: como é que vai ser a avaliação de performance, a avaliação de desempenho dos funcionários da Visa? Porque, veja, está todo mundo em casa, mas as pessoas têm circunstâncias pessoais completamente diferentes. Então, tem pessoas que conseguem trabalhar sem nenhum tipo de interrupção. Uma pessoa que eventualmente mora sozinha, essa pessoa faz o que quer, na hora que quiser. Tem outras pessoas que têm 2 filhos pequenos, né? E nesse momento, todo mundo está tomando a decisão de dispensar os empregados, muitos, e eu sou favorável, mantendo o salário, mas falar, você não precisa mais vir, eu vou te pagar, mas nesse momento fique em casa você também. Então, essa pessoa está sem ajuda de ninguém em casa com filho pequeno. Essa pessoa tem menos condições de horas úteis para poder trabalhar. Essa pessoa vai ter que se desdobrar. Então, como é que eu levo isso em consideração na avaliação das pessoas? E de verdade, assim, tem que ser levado em consideração. Então, eu acho que o gestor ele vai ter que ter uma sensibilidade muito maior para a realidade pessoal de cada um. E eu acho que a Visa fez uma coisa muito legal nessa história, foi que quando tudo isso começou, e antes mesmo da Visa declarar que ela ia dar essa ajuda, 210 milhões de dólares, nosso CEO global veio para todo mundo, mandou um comunicado para todos os colaboradores e falou: ninguém será demitido por conta dessa crise. Né? Então, uau, não teremos uma reestruturação na Visa por conta da crise. É lógico que a receita caiu. Os pagamentos diminuíram, como a gente já conversou um pouco aqui, né? Mas a Visa, a primeira coisa que foi feita foi: vamos cuidar das pessoas, né? Primeiro lá, cuidar das pessoas. Depois, vamos ver o que a gente consegue reduzir de despesas. Tem menos despesas de viagem, tem menos despesa de escritório, tem menos despesa de gasolina de carro, que as pessoas estão... Enfim, tem uma série de coisas, uma série de ajustes foram feitos, né? Mas eu acho que essa ordem, ela precisa acontecer e a Visa e os líderes precisam fazer isso, olhar para o profissional de uma maneira mais ampla do que antes. Porque uma coisa é você ter a pessoa trabalhando no escritório, todo mundo igual. Outra coisa é ter as pessoas em casa com realidades completamente diferentes. Você não pode penalizar uma pessoa porque ela tem um filho, né? É tão grave, é tão importante quanto isso, né? Então, o gestor vai ter que ter uma sensibilidade a mais. Como que você avalia o teor das mensagens publicitárias que estão sendo veiculadas e exibidas hoje? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, é um período extremamente rico para ser analisado. Eu acho que tem muitas campanhas que estão caindo um pouco num jargão de, nossa, nós estamos aqui para te ajudar, conte com a gente, que eu acho que acaba sendo uma mensagem recorrente de muitas indústrias, muitos segmentos que acabam não tendo não tendo o DNA daquela marca, daquela empresa, elas caíram no lugar comum. E eu acho que tem empresas se destacando positivamente, eu acho que são as empresas que olharam para o seu propósito, para o seu negócio, para o seu papel na sociedade e fazem isso de uma maneira mais assertiva. Então, eu assisti uma entrevista aqui da Vanessa, da Heineken, eu sou um ex-Heineken, né? Parabéns, Vanessa, pela sua entrevista. E eu achei muito interessante que a Heineken decidiu doar álcool da cervejaria para o projeto que ela se juntou. Veja, com a Unilever para fazer um CIF para doar para as favelas, para eles conseguirem higienizar as favelas. Super legal, é uma união completamente inesperada e faz todo sentido do mundo uma cervejaria se posicionar e falar: eu tenho álcool, eu vou ajudar. E eles também têm uma atitude, um projeto ligado a bares. Poxa vida, um canal tão importante para eles, eles estão protegendo um canal que faz parte do ecossistema deles. Então, tudo isso tem um sentido, tem um casamento que faz sentido, né? E aí, como eu te falei, a decisão da Visa, nós somos uma empresa de pagamento. Tem pequenos comerciantes que estão recebendo pagamento zero. Como é que eu ajudo ele a receber pagamento fora do mundo físico, né? A Visa tem know-how, tem tecnologia para isso, tem segurança para isso.
para você se aventurar pela primeira vez, né? Tem tudo a ver com a empresa. A Heineken não podia fazer isso, né? Então, eu acho que cada um no seu quadrado, e se possível, transformando quadrados em círculos e juntando os círculos com os outros, cada um aportando aquilo que pode, eu acho que esse é o futuro. Eu acho que esse período vai mostrar que as empresas deveriam se juntar por um bem maior, colocando o consumidor em primeiro lugar, colocando a economia, a sociedade, o país em primeiro lugar. Muitas soluções criativas vão surgir, isso é muito legal. Sérgio, obrigada pela entrevista, parabéns pelas iniciativas, muito sucesso e que você passe por essa pandemia com muita saúde. Todos nós, eu agradeço também esse tempo, fico à disposição para a próxima.